Era uma noite sombria e chuvosa quando Pedro, um taxista experiente da cidade, recebeu uma chamada misteriosa para uma corrida. O endereço fornecido parecia situado em uma parte isolada da cidade, longe das luzes e da movimentação habitual. Sem suspeitas, Pedro seguiu o GPS até o destino indicado, mas logo percebeu que algo estava errado. A rua estava deserta, sem sinal de qualquer construção ou residência. Pedro continuou dirigindo, tentando manter a calma enquanto a chuva batia freneticamente no para-brisa do carro. A cada curva, o ambiente ao seu redor parecia ficar mais estranho, como se estivesse entrando em um domínio além do conhecido. Ao olhar para o GPS, percebeu que o marcador indicava um ponto que não existia no mapa. De repente, uma densa névoa começou a se formar ao redor do carro, obscurecendo a visibilidade. Mesmo com os limpadores de para-brisa em velocidade máxima, Pedro mal conseguia enxergar além do capô. Sua ansiedade crescia à medida que a estrada se estendia em direção ao desconhecido. Aos poucos, o som da chuva deu lugar a um silêncio perturbador. Pedro percebeu que não havia mais o som do motor do carro, apenas um silêncio sepulcral. Ele tentou ligar o rádio para afastar a sensação de inquietação, mas apenas estática ecoou pelos alto-falantes. De repente, o táxi parou abruptamente, como se atingisse uma parede invisível. Pedro olhou ao redor, confuso, e notou que estava em um local completamente diferente do que imaginava. O ambiente era desolador, árvores retorcidas se erguiam ao lado da estrada, e a névoa densa tornava impossível distinguir qualquer ponto de referência. Decidido a sair dali, Pedro tentou dar a volta no carro, mas as rodas giravam sem tração. Era como se estivesse preso em um lugar que desafiava as leis da realidade. O taxista começou a perceber sombras se movendo na periferia de sua visão, figuras indistintas que pareciam dançar entre as árvores. Com um sentimento de desespero, Pedro decidiu sair a pé em busca de ajuda. Cada passo na névoa o levava a um lugar diferente, como se a paisagem estivesse constantemente se remodelando ao seu redor. As sombras o seguiam, uma presença indescritível que pairava no ar. Ao longo de sua caminhada aparentemente interminável, Pedro começou a ouvir vozes sussurrantes ao vento, murmurando palavras que mal podiam ser compreendidas. Imagens perturbadoras invadiram sua mente, flashes de eventos sombrios que pareciam ter ocorrido naquele lugar perdido no tempo. Finalmente, após o que parecia uma eternidade, Pedro encontrou um ponto de luz distante. Ao se aproximar, viu um antigo sinal de trânsito que indicava a saída para a Rota Fantasma. Sem hesitar, ele seguiu a sinalização, esperando que o pesadelo chegasse ao fim. Ao sair daquela estrada deserta, Pedro se viu de volta à cidade, como se nunca tivesse deixado os limites urbanos. O silêncio foi substituído pelo som da chuva e dos carros passando. O GPS indicava o destino original da corrida, como se nada tivesse acontecido. Pedro, aturdido e apavorado, voltou para seu táxi, contemplando a experiência sobrenatural que acabará de viver. A Rota Fantasma havia desafiado todas as leis conhecidas, revelando um caminho além da compreensão humana. Mesmo depois de retornar à segurança da cidade, o taxista sabia que a sombra da Rota Fantasma permaneceria com ele para sempre, um lembrete assombroso de um lugar que não pertence a este mundo.